Nesse vídeo eu vou ensinar tudo o que você precisa saber sobre lista suspensa, que é a possibilidade de você colocar essa listinha aqui dentro de uma célula para poder limitar, né, os valores que vão entrar ali. Eu sou o Gesi, sou especialista em Excel e eu vou te mostrar que esse recurso esconde mais coisas legais do que você imagina. Vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é inserir uma tabela, formatar os nossos dados como tabela, e você vai entender por quê um pouco mais para frente. Vou clicar em qualquer lugar da nossa base. Essa base tá na descrição do vídeo, então faz o download toda vez que eu deixar uma planilha para você baixar. Baixa a planilha porque você vai aprender muito mais. Acho que você vai aprender de verdade mesmo quando você colocar em prática, tá? Então, vou clicar em qualquer lugar da minha base, vou lá em cima em inserir e vou vir em tabela, tá? Minha tabela tem cabeçalhos, deixa marcado mesmo, dá um OK. Ele vai ficar com essa formatação padrão que já vem, né? Pode variar um pouquinho as cores aí de acordo com a sua versão. Mas ali nos estilos da tabela você pode mudar, pode escolher outra cor. Eu vou pegar esse primeiro aqui que é o que eu sempre uso, tá? Então legal, já tenho a minha base formatada. E o que essa formatação nos permite? Imagina que eu vou lançar uma nova nota aqui nesse controle de notas. Eu vou colocar aqui a nota 103, vou dar um Enter. Aqui eu tenho o produto, legal, que eu vou ter que digitar, e aqui é onde mora o problema, porque muita gente pode vir aqui e colocar só micro, ao invés de micro-ondas. E aí você vai fazer uma tabela dinâmica, vai fazer algum controle e o negócio fica despadronizado. Mas você perceba que na hora que eu coloquei aqui o 103, ele desceu a formatação da tabela. Ó, vou colocar aqui ó, o 104, ele desceu também. Então na hora que a gente configurar a nossa lista suspensa, à medida que você for inserindo novas informações, novas linhas, ele também vai descendo, né, a configuração da lista suspensa. E você vai ver que no seu arquivo tem aqui, ó, dados, tá bom? Uma outra guia, tá? Tem a base, vai ter os dados aqui. Aqui é onde a gente tem as informações que de fato vão ficar na lista, são as possibilidades da lista. Então aqui, nos meus produtos, eu tenho esses produtos cadastrados. E lá nos vendedores, eu tenho esses vendedores cadastrados. Então, como que vai funcionar? Olha só. Primeiro, você vai selecionar todos os dados, tá bom? E aí você pode clicar aqui ó, na primeira e vai até o final. Outras formas de fazer isso. Uma vez que está formatado como tabela, você pode clicar em qualquer célula, Ctrl Espaço. Uma outra maneira de selecionar todo mundo, clica na primeira, Ctrl Shift, seta para baixo, tá bom? Ele vai até a última linha preenchida. Você aperta Ctrl Shift, seta para baixo de novo, que ele vai até o final, até o limite daquela tabela. Aí você escolhe a que você achar mais adequado, tá bom? E qual que é o próximo passo? O próximo passo é você se inscrever no canal. É importante, galera, que eu sempre te dê esse recado. Se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa sua curtida nesse vídeo porque isso ajuda muito a gente. Nesse momento eu tenho um sonho que é botar aqui na minha parede a placa de 100 mil inscritos. Porque na hora que isso acontecer significa que pelo menos tem 100 mil pessoas que estão com acesso às minhas informações, acesso a um conhecimento muito legal. E além de tudo se desenvolvendo profissionalmente. Então nesse momento a nossa primeira meta é chegar nos 10 mil e eu quero saber se eu posso contar contigo. E aí depois que você selecionou todos os seus dados, a gente vai lá em cima em dados. Aí dentro aqui de ferramentas de dados, você tem aquele botãozinho ali, ó, validação de dados. É isso aí que a gente quer. Você pode clicar ali e ele vai abrir essa telinha. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele vai estar nessa tela de configuração, tá bom? O meu já abriu aqui, mas em geral vai abrir aqui. E olha só, no final das contas, galera, a lista suspensa, ela é uma restrição que você coloca dentro da célula. Ou seja, você tá falando que não é qualquer valor que pode entrar ali dentro. E nesse momento as células estão permitindo qualquer valor. E aqui dentro, olha só, você tem muitas outras possibilidades aqui, tá bom? Tem várias possibilidades, mas a gente vai usar nesse primeiro momento a lista, tá bom? Vamos clicar na lista. É aqui onde você define a lista suspensa, tá? E ele vai te pedir uma fonte. Aqui na fonte você poderia escrever aqui. Você poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, máquina de lavar. Ponto e vírgula, mesa com cadeiras. Ponto e vírgula e coloca o próximo. Dessa maneira, separando por ponto e vírgula, cada opção dessa vai ficar disponível lá na lista, tá bom? Só que nesse caso aqui, eu não vou fazer isso. Eu não vou colocar a fonte diretamente aqui. Quando eu coloco a fonte diretamente aqui, galera? Em geral, quando eu tenho poucas opções, tipo assim, sim e não, né? Ok e não ok, beleza? Então, quando são poucas opções, eu até costumo usar aqui, mas eu prefiro utilizar uma referência. Então, olha só, aqui mesmo, uma vez que está clicado aqui, você pode mudar, né? Você pode clicar aqui também para abrir essa caixinha, né? E, por exemplo, eu vou lá em dados e vou selecionar
as células que têm essas informações. Então vou pegar aqui, ó, de máquina de lavar até geladeira, tá bom? E vou dar um Enter. Então nesse momento, as informações que estão ali vão estar na minha lista suspensa. E aqui, galera, é só dar um OK. Ao fazer isso, a gente já traz para cá a lista, tá vendo? Só que a gente tem um pequeno problema, que é o seguinte. Na teoria já resolveu aqui algumas coisas que a gente pode querer, porém, imagina que vá surgindo novos produtos ao longo do tempo, o que é muito comum de acontecer. Se a gente vem aqui e coloca um novo produto, por exemplo, geladeira, sei lá, vou colocar a cadeira, tá? Cadeira. Quando a gente vai olhar a nossa lista, a cadeira ela não vem para cá. Por quê? Ele está restrito somente àquela seleção que nós colocamos. Então o que você teria que fazer? Meio que repetir o processo, selecionar todo mundo, vai lá em cima em dados, né? Vai na validação e muda a sua fonte colocando essa nova opção que entrou. O que, querendo ou não é muito inteligente, né? Toda hora você vai ter que ficar refazendo o processo. Tem como automatizar isso. Para isso, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar essas bases, e aqui eu tenho o produto e o vendedor, como eu falei, e nós vamos transformar essas bases em tabelas. Então, ó, clique em qualquer lugar, né, qualquer célula da base, vai lá em cima, né, em inserir, e vai na opção de tabela. Minha tabela tem cabeçalhos, dá um OK, tá bom? Ele vai formar uma tabelinha, você pode formatar essa tabela do jeito que você quiser. Aqui é a mesma coisa, inserir, tabela, minha tabela tem cabeçalhos, e dou um OK. Beleza? Agora a gente vai renomear essa tabela, porque quando você cria uma tabela no Excel, ele renomeia automaticamente. Então perceba que essa primeira, lá em cima, ó, design da tabela, aqui do lado, ó, nome da tabela, tá? Tabela 5. Eu vou chamar essa tabela aqui de produtos, tá? Então vou botar aqui, ó, prod, tá bom? Abreviado mesmo, só para poder lembrar. E aqui no vendedor, né, eu vou fazer o mesmo esquema, vou lá e vou colocar vende. Então eu tenho a prod, que é dos produtos, né? E eu tenho a vende, que é dos vendedores. E é importante você lembrar como que você nomeou. Tudo minúsculo, no meu caso, né? As 4 primeiras letras, tudo minúsculo. Guarda isso aí. Agora a gente vai refazer o processo. Só que a maneira que a gente vai fazer é um pouquinho diferente. Vou selecionar todos os dados. Vamos lá em dados, validação de dados. E agora, aqui na fonte, é onde está o pulo do gato. Você vai colocar uma função ali dentro. Então você vai colocar esse código aqui, ó, igual indireto. Indireto é uma função que a gente vai utilizar aqui. Vai abrir parênteses e entre aspas você vai ter que colocar o nome da tabela. Então, ó, abre aspas, a primeira é a prod, legal? Fecha aspas, fecha parênteses. Dessa maneira eu tô falando para ele que eu quero que a fonte seja as informações que eu tenho dentro dessa tabela que se chama prod. Vou dar aqui um OK. E aí ele volta lá, né, para mostrar a lista pra gente. Veja que já entrou a cadeira. E agora eu vou colocar mais uma opção ali que vai ser o celular. Dou um Enter. Olha só, ele formatou como tabela. Ele entende que o celular agora faz parte da prod. E, consequentemente, quando a gente olha a nossa lista suspensa, o celular já aparece ali. Provavelmente, quem queria aprender única e exclusivamente a lista suspensa já até saiu do vídeo. Mas você que continuou, você vai descobrir, você vai perceber que esse é aquele tipo de aula onde você vem procurar ouro e encontra diamante. Inclusive, eu quero que você coloque nos comentários, achei diamante, para eu saber que você ficou comigo até o final. Por quê? Lembra que eu falei que existem outras opções de configuração dentro da validação de dados? Olha só nesse meu exemplo, onde eu já tenho ali as listas suspensas, aplicadas bonitinho, só que na data, na hora de colocar a data, eu vou colocar aqui, ó, FEV, de fevereiro, vou dar um Enter. Olha só a mensagem que deu. Deu mole, hein? Você precisa colocar uma data válida. Lembra que eu falei que a validação de dados é uma restrição de resultados dentro de uma célula? Beleza, em grande parte das vezes a gente vai querer uma lista para que só tenha os valores ali que você espera. E aqui na nossa base a gente vai fazer exatamente essa configuração. Eu vou fazer essa configuração aqui na data, beleza? Então eu vou clicar aqui, vou dar um Ctrl espaço e vou lá novamente em dados, validação de dados. E aqui, perceba, nesse momento ele tá, né, ó, vou jogar para cá, permitindo qualquer valor. A gente vai alterar isso. Vou ali, ó, e mudar para data. E olha só, eu posso definir, inclusive, um range de datas. Ah, eu quero que aqui só entre as datas, só é possível o usuário colocar datas do ano de 2023. Então você pode colocar janeiro, né, 1/1 de 2023, 31/12 de 2023. Ou então você pode definir uma data mínima. Quer ver? Ó, a gente pode vir aqui em dados, né? Você clica aqui na setinha e vamos colocar é maior ou igual a, beleza? E aí você bota a data mínima. Se você não quiser uma restrição muito grande de data, você bota pelo menos uma referência ali na data mais antiga possível, que é o 1, ó, 1/1
de 1900, essa é a primeira data do Excel, 1900, e dá um OK. Ou seja, qualquer data depois disso ele vai aceitar, mas se não for data, não vai deixar. Então, quando eu venho aqui e coloco, por exemplo, abacaxi, né, se eu digitar qualquer coisa que não seja uma data, ele vai dar essa mensagem, olha só. Este valor não corresponde às restrições de validação de dados definida para esta célula. Ele está avisando para você que não dá, só pode colocar isso. Da mesma maneira que quando você tenta colocar um resultado que não está na lista, ó, oi, ele vai dar essa mensagem. E agora eu quero te ensinar a configurar essa mensagem. Então, ó, mesmo esquema. Seleciona, né, toda a área onde você fez a validação, vai lá novamente. E aqui você não vai mexer em nada. Só que olha só, você tem aqui, ó, o alerta de erro. Aqui no alerta de erro nós podemos configurar. Então a gente vai configurar o título, que é o que fica em cima, né, da mensagem, e a mensagem em si. Então você pode colocar aqui, ó, deu mole, né, como eu tinha feito no meu exemplo. E aqui na mensagem de erro é insira uma data válida. Você pode de repente já dar uma dica para a pessoa que está escrevendo dessa maneira aqui, ó. Dei um enter colocando aqui, ó, exemplo, 2 pontos. Aí você pode colocar, ó, tipo o formato que é esperado, dd /mm ano, né? Porque já vai dar um norte para a pessoa. O deu mole aqui, obviamente estou botando como só uma maneira de descontrair, mas você coloca a mensagem que você quiser, por exemplo, atenção, e dá um OK. Então, quando eu colocar alguma coisa que não seja uma data, ó, atenção, insira uma data válida, exemplo, dia, mês e ano. A mesma coisa a gente pode fazer aqui, ó, na quantidade, onde você vai colocar, ó, vai tirar o qualquer valor e vai botar, por exemplo, número inteiro. E aqui você pode colocar, ó, é maior ou igual a 1, ou seja, o menor número que pode ser colocado na quantidade é 1. E pode fazer uma configuração aqui no alerta de erro, tá vendo? Ó, atenção, insira um número maior que 1. Ou seja, se a pessoa tenta colocar um texto ou um 0, por exemplo, insira um número maior que 1. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se te ajudou, eu quero que você coloque aí, ó, achei diamante, para eu saber que você ficou comigo até o final. Não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo.